Não, eu não. E você? Se a gente pensar um pouco, acho que seria, no mínimo, curioso. Mas será que é isso que interessa? São centenas de fotografias, depoimentos, aliados a fantasias e teorias que tentam justificar que nós não somos solitários no universo. Quem trabalha com astronomia acaba tendo que responder uma série de curiosidades sobre extraterrestres, discos voadores e uma série de outras coisas. É que algumas pessoas acham que os astrônomos passam o tempo inteiro olhando para o céu, ou então que escondem informações. Isso não é bem verdade. Na verdade, o olhar do astrônomo está treinado para observar em lunetas como a que está no interior desse prédio, ou então em telescópios muito sofisticados, ou ainda em fazer imagens fotográficas do céu, utilizando, às vezes, computadores sofisticadíssimos. Em alguns casos, os astrônomos trabalham em modelos teóricos e sequer olham para o céu. Hoje em dia, uma boa parte dos trabalhos em astrofísica são realizados em salas como essa daqui. Essas imagens são obtidas por instrumentos que observam áreas bem restritas do céu, coisa de frações de 1 grau. Portanto, os astrônomos não são as pessoas mais indicadas para testemunharem sobre a vinda ou a presença de naves alienígenas no nosso planeta. Essa, por exemplo, é a nebulosa do Anel, não é nenhuma nave extraterrestre. Há, evidentemente, uma preocupação com a pesquisa científica, a busca de vida no universo. Alguns softwares em astrofísica, como esse daqui, permitem criar padrões de cores falsas e, com isso, começar a analisar a imagem. Com análises posteriores, mais complicadas, é possível, por exemplo, saber se naquela região existe carbono, oxigênio, nitrogênio, elementos essenciais para a vida. Mas para a vida como nós a conhecemos. Cabe aqui uma pergunta. Afinal de contas, o que é vida? Não existe uma definição universal do que seja vida. As estrelas são verdadeiras usinas transformadoras da matéria, dando origem a elementos e uma infinidade de combinações de partículas além da energia. Aqui na Terra, essas combinações resultaram na imensa variedade de formas de vida com as quais nos relacionamos. A vida aqui na Terra se dá num equilíbrio entre as diferentes formas de captação e consumo de energia. Os seres vivos de grande complexidade dependem de estruturas elementares que variam de organismo para organismo, podendo até sozinhas representarem um ser vivo. Os menores detalhes e as estruturas dos seres vivos só foram conhecidas com a invenção dos microscópios. Não é à toa que eles são contemporâneos das lunetas, instrumentos inventados no século XVI, um período marcado pela expansão do nosso conhecimento, tanto no microcosmo quanto no macrocosmo. As estruturas elementares da vida dependem de reações químicas que envolvem átomos, que por sua vez são sintetizados nos processos de nucleossíntese que ocorrem nos interiores estelares. Ou seja, a vida como nós a conhecemos depende da energia das estrelas, mas ela não poderia existir se não existissem os processos de evolução estelar. Somos filhos das estrelas. É uma frase poética, é verdade, mas ela é absolutamente verdadeira. E ela poderia ser generalizada de uma outra forma. A vida contém e é contida pelas estrelas. Esse pode ser um forte argumento favorável à existência de vida em outros lugares do universo.
eu acho que nunca houve nenhuma espécie de contato claro, alguma coisa que a comunidade científica pudesse investigar, que pudesse entender melhor outros conceitos de vida de outros lugares do universo. O fato é que ainda não temos o suficiente e sobre o que temos ainda temos que aprender muito. Aqui na Terra, os seres vivos crescem e se mantêm segundo o seu metabolismo, que está baseado em estruturas construídas a partir de átomos de carbono associados a átomos de nitrogênio, oxigênio e hidrogênio principalmente. Os seres vivos, como nós os conhecemos, devem poder se reproduzir e passar a seus descendentes suas características. Isso se dá através de um código que também deve ser capaz de transmitir as mutações que os organismos vivos sofrem para se adaptarem a condições do meio ambiente. Isso não envolve somente os seres inteligentes. Quando se fala em vida no universo, se fala de todos os organismos. Essa evolução biológica foi e continua sendo um dos critérios mais importantes para a permanência da vida aqui na Terra. Só que esses critérios se desenvolvem aqui no nosso planeta. Para a gente investigar as possibilidades de vida em outros lugares, a gente teria que voltar no tempo. Nós teríamos que nos reportar à época do surgimento da vida no nosso planeta. Como seria a Terra quando a vida começou? Bom, enquanto o homem era concebido no centro de tudo, junto com o seu planeta, era a ação divina, 6 dias de muito trabalho e ainda dava para descansar no final. Só quando a curiosidade e a investigação conseguiram se livrar das fogueiras da Inquisição, é que as luzes das estrelas conseguiram penetrar pelos telescópios e espectroscópios, e que a criação conseguiu se mostrar muito mais complexa e cheia de surpresas. A vida na Terra só deve ter sido possível depois de alguns bilhões de anos da sua formação, quando as coisas aqui nessa região do Sistema Solar já estavam mais calmas. De lá para cá se vão algumas centenas de milhões de anos. Naqueles tempos, o que se imagina é que havia uma grande incidência de descargas elétricas atmosféricas. Essa possível atmosfera era formada de nitrogênio, hidrogênio, gás carbônico, vapor de água e água no estado líquido. Reproduzindo essa situação modernamente em laboratório e fazendo essa mistura passar por uma câmara de condensação, chega-se ao oceano primitivo. Após uma semana de rigorosos testes e acompanhamentos, zás! A análise da